Nós estamos abrindo a sala, esperando o pessoal chegar. É muito gostoso poder já ver o rostinho de cada um, mesmo que pela foto. Ai, que saudade, é verdade, né, gente? Como dá saudade de estar juntinho, pertinho, de se ver. Ai, ainda bem que existe a internet, ainda bem que a gente está usando os aplicativos aí para conseguir fazer as reuniões, para conseguir conversar com os amigos. Mas que vontade de apertar alguém, abraçar forte, dar um beijo, né? Ah, esse brasileiro, cheio mesmo de carinho, de amor. O que você quer perguntar para Alessandra? O que tá no seu coração? Qual é a sua pergunta? Vamos aproveitar que a gente vai estar com uma profissional muito bem capacitada, muito estudiosa no assunto, que vai poder nos abençoar aí com uma conversa, com bate-papo, com respostas abençoadoras, com dicas, né? Então vai ser muito especial. Olha que gostoso, gente. Gente, tô morrendo de rir aqui, ó. Já estão pedindo receita de antidepressivo, de Rivotril aí. Gente, é difícil ficar enclausurado, né? Mas olha só, esses dias eu recebi um vídeo. Eu acho que alguns de vocês devem ter visto esse vídeo. De uma menininha muito fofa falando: ai, Corona, vai embora, não quero mais, eu preciso ver minhas amigas. Eu quero ver minhas amigas, você não tá entendendo, mãe, eu preciso ver minhas amigas. Gente, esse vídeo viralizou, a coisa mais fofa. Eu mandei para algumas amigas que eu sei que estão tipo ela, assim: sai, chega, Corona, vai embora, porque eu quero ver minhas amigas. Eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa. Será que a gente já parou para pensar quantos dias a gente está dentro de casa? Mas parece que são quantos dias? A noite, o dia, você está conseguindo manter uma rotina diante de tudo isso? As pessoas estão levando o trabalho para casa, home office, todo mundo agora trabalhando em casa, as crianças estudando em casa, tarefa, conteúdo que não para, as escolas mandando tudo para casa. Então os pais estão trabalhando dentro de casa, estão tendo que ver tarefas, coisas e... Meu Deus, o que está acontecendo dentro dessa casa? Como estão as emoções? E aquelas que tinham ainda uma abençoada de uma secretária para ajudar, mas não está deixando a secretária aí, então tem coisas da casa. E quem não tinha? Que já tinha casa, filho, trabalhando. O que está mudando? O que está acontecendo dentro dessa casa? Ah lá, olha, todo mundo falando, meu Deus, tá sendo horrores, né? Horrores. Gente, tem 2 semanas que nós estamos dentro de casa. Vamos lá. Todo mundo recluso nas suas casas pra gente conter essa pandemia. Mas o que traz para nós essa reclusão social, né? O que está acontecendo com as pessoas? Porque nos primeiros dias dava uma sensação de férias, pô, tô em casa, vou ter uma vantagem a mais de estar em casa, né? Vou ter mais tempo com a minha família, até que os dias vão se passando e a gente vai percebendo que o trabalho continua, né? As demandas daquele trabalho que a gente fazia em outro lugar agora está em casa, mas dentro de uma rotina de casa. Crianças dentro de casa, crianças pequenas ou adolescentes ou bebês, mas todo mundo dentro de casa com uma rotina escolar. Porque as escolas paralisadas estão mandando os conteúdos para dentro de casa. E aí tá tudo acontecendo aqui dentro. E aí o que move, né, o nosso coração, a nossa mente, e a gente começa a se abastecer dessas informações do que vai acontecer, o que vem daqui para frente, o que vai ser da economia, o que vai ser daquelas pessoas que são empresários, comerciantes, aqueles que dependem da venda, os autônomos, o que a gente vai fazer, quanto tempo mais isso vai durar? E todas essas perguntas trazem um pouco de ansiedade, de medo. O que será que acontece, né, com a gente? Fora a rotina de dentro de casa. Marido, esposa, casa, filhos.
O que que eu faço? Então a gente vai poder conversar um pouquinho com a Alessandra. Nós já vamos chamar a Alessandra aí. Nós vamos poder falar com ela. Olha, o que está acontecendo? Como que a gente pode trabalhar? O que a gente vai fazer se isso continuar mais um pouquinho, né? Vamos chamar a Alessandra para bate-papo bem interessante. Então, aproveita esse tempinho até a gente se conectar aqui para você mandar aí um WhatsApp, mandar um recadinho falando, olha, tá tendo um papo bem legal na live de hoje da Rede Mais. Entra lá no Instagram, online, ao vivo agora, que a gente vai ter, ó, uma consulta particular, olha só, pegando umas dicas com uma profissional de excelência, mas que vai nos ajudar também a entender um pouco das nossas emoções nesse tempo que a gente está vivenciando. Então, manda mensagem aí, vai convidando as pessoas. E também, se você quiser deixar uma perguntinha, algo que está no seu coração. Eu já vi, Alessandro, ó, que tem gente pedindo até receita já. Você imagina o nível que não está ali, né? Boa noite, Lê. Como você Boa noite, está? Nana. Com saudade de você, com saudade de várias pessoas que eu já vi o nome aí correndo, né? Que bom podermos estreitar essa distância, né? Deixar ela física e menos emocional, né? É Obrigada verdade. pela oportunidade e a minha intenção é contribuir mesmo. Então, eu quero não só me colocar à disposição hoje, nessa noite, mas a todos que precisarem, né, de uma palavra, de um apoio, vocês saibam que podem contar comigo. Olha aí que bênção. Então, e eu quero começar lendo um versículo que está na palavra de Deus, lá no Salmo 121, versículo 1, que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E a gente está vivendo um tempo que é muito diferente para nós, que começamos o ano de 2020. E quem esperaria que uma pandemia, né, algo que atingiu o mundo todo, parasse, né? Nações poderosas, nações que controlam muitas vezes a economia do mundo, e aí chega no Brasil. E foi chegando aos poucos em cada lugar, e a gente está vendo hoje um mundo recluso, um mundo com medo, um mundo que está para dentro, um mundo com incertezas, um mundo que está mudando o seu jeito de pensar. E eu estava aqui questionando e falando, como nós seremos depois de tudo isso? Será que a gente vai ter mudanças para tudo isso? Como as pessoas vão viver depois disso? Quanto tempo isso vai durar? São coisas que trazem incertezas e isso traz uma certa angústia e ansiedade, né? E hoje está fazendo 2 semanas aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que nós estamos reclusos de uma forma social, né? Uma reclusão social para conter essa pandemia. E a gente sabe que no começo parecia algo, mas agora já começou a trazer alguns problemas. E a gente tem recebido telefonemas de pessoas com medo, angústia, insegurança, incerteza com o que virá amanhã, principalmente porque entra na parte financeira. O Brasil já passava por uma mudança constante financeira e agora mais ainda de incertezas políticas também. E aí a gente tem aí angústia, medo, incertezas, isolamento social que traz ou agrava uma ansiedade, porque pode ter pessoas que já passavam por momentos assim de dificuldade, e a gente sabe que não é só a pandemia, só o corona, a gente tinha pessoas já doentes, com outras doenças, pessoas que passavam já por lutas financeiras. Isso veio também, traz um agravante para quem já tinha situações assim. Então, como que a gente pode contribuir, falando um pouco
de como tratar o nosso sistema imunológico, porque quando isso começa a agravar e trazer ansiedade, trazer tudo, isso também abate o nosso físico, né? E isso pode também modificar o nosso sistema imunológico. E que é onde hoje o corona é considerado mais de risco em pessoas com essa deficiência imunológica. Então, como que a gente pode trabalhar a nossa mente, as nossas emoções diante do que está acontecendo agora com essa reclusão social? Bom, primeiro que é absolutamente normal que todos nós estejamos com medo, com ansiedade, com uma tristeza, porque são emoções que são, apesar de desagradáveis de sentir, elas são emoções boas, né? São emoções que são saudáveis. Elas, na verdade, não existe a emoção boa ou má. Elas são emoções que nós sentimos normalmente, porque, como você disse, né? É questão de cuidarmos da imunidade, porque é o nosso físico. O que é emocional, o que faz parte da nossa mente, não se separa. Nós precisamos cuidar do ser, né? Do nosso eu num todo. Então, é muito normal nós estarmos sentindo essas emoções, esse medo, essa ansiedade. Como isso vai afetar as nossas vidas, como a nossa economia, como isso vai surtir no nosso orçamento. Tudo isso passa, nós entendemos que não só essas perguntas, essas dúvidas influenciam a forma como nós nos sentimos, mas principalmente a forma como nós lidamos com o que nós sentimos influencia as consequências que nós teremos, né, em relação à economia, às doenças. Então, primeiro, né, o normal não seria se nós estivéssemos felizes. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, acolher essa nossa emoção. Ela é pertinente, ela pode ser desagradável, mas ela é pertinente ao momento. Nós precisamos cuidar muito do nosso mundo interno, porque isso vai impactar muito em como nós vamos lidar com o mundo externo. Nós fazemos o tempo inteiro, principalmente nos momentos de crise, nós fazemos escolhas. Então, se a escola volta dia 6, se foi prorrogado até 15 de maio, então nós precisamos fazer escolhas, as crianças vão ficar em casa, eu preciso sair para ir ao supermercado. Então, o tempo todo nós estamos fazendo importantes escolhas nesse momento de crise. Algumas pessoas, alguns pacientes já me perguntaram como é que nós vamos ficar, né, em grupos com colegas, psicólogos, nós até conversamos e dizemos, meu Deus, quando tudo isso passar, porque isso vai passar, como vão ficar os nossos pacientes, como que as pessoas vão ficar com esse trauma. Então, uma das coisas que eu comento sempre tudo depende de como nós estamos. Isso vai influenciar muito como nós ficaremos depois disso tudo. Não tem como, né? Nosso comportamento, ele influencia a nossa emoção, que influencia o nosso pensamento. Do mesmo jeito que eu comentei há pouco, que o nosso pensamento, o nosso mundo interior influencia as nossas emoções, influencia os nossos comportamentos, que isso seria de dentro para fora, um input automático do nosso conhecimento, das nossas crenças e do nosso estilo de como lidar com as coisas, nosso estilo de enfrentamento. Tudo isso influencia a nossa emoção e influencia o nosso comportamento. Então, esse nós chamamos de input. Tá? Estão me fazendo entender, gente? Pode mandar algumas perguntinhas ali, né? Como que as pessoas foram retiradas dos seus relacionamentos, né? Então, teve aquele susto que você então, parou de falar com todo mundo e isso que você tem que falar por isso que eu ia comentar agora, Deza. Por quê? Porque de fora para dentro são os nossos outputs. Então, o nosso comportamento ele foi alterado sem uma escolha anterior, né? Abruptamente. Então, esse output também vai influenciar esse comportamento, essa mudança de comportamento vai influenciar a nossa emoção? Claro. Então, nós vamos sentir mais medo ou menos medo? Mais medo. Então, nós vamos ficar mais ansiosos.
Uma mente ansiosa, ela não consegue ser muito funcional, né? Então, essa emoção, essa ansiedade, ela nos coloca numa máquina do tempo e nos conecta com o futuro. Então, como que esse futuro, né? Como é que nós vamos perceber esse futuro se nós estamos com medo? Nós vamos perceber ele com mais esperança ou menos? Menos, né? Nós vamos percebê-lo mais negativo. As evidências, as situações, elas são boas? Nem sempre. Nós temos tido notícias muito negativas. Apesar de que isso muda o tempo inteiro, novas notícias chegam, né? Mas isso vai influenciar o nosso pensamento de forma negativa. E aí isso vai, né, influenciando o meu pensamento, vai influenciar o meu comportamento, ou seja, eu não vou conseguir fazer boas escolhas. E como é que nós vamos ficar? Nós vamos ficar bem se nós estivermos bem nesse diálogo com o nosso mundo interno. Fomos tirados do nosso convívio social, é sabido que amigos fazem diferença para nós na questão da saúde. Pessoas que têm um convívio social e passam por doenças sérias, graves, câncer, cirurgias traumáticas, tudo isso muda, né? Interfere esse social. Eu fico querendo ler e pensar ao mesmo tempo. Acho que eu não sou muito boa nisso, vou Não, precisar de... eu vou vou precisar de anotando e mais... vou falar para você. Tá bom, obrigada. A Sônia mesmo, ela acabou de perguntar que às vezes, quando ela tá ouvindo tanta coisa, isso, às vezes ela sente falta de ar. Ela falou, tem hora que eu sinto falta de ar, né? E a Samara também perguntou, mas como a gente vai ter pensamentos positivos diante de tanto medo e incerteza do amanhã, né? Sim. Então aí já são duas perguntas assim que Sim. já tá mudando, né? Então, quando nós estamos com menos convívio com os nossos amigos, nós recebemos menos palavras de afirmação, né? Mas nós temos encurtado tudo isso por meio da internet. Então, nós precisamos mudar, né, Samara? É possível, é difícil nós mantermos pensamentos positivos mesmo em meio ao caos? Sim, mas nós já sabemos que quando nós mudamos o nosso pensamento, a gente muda todo o ponto de vista. Quantas vezes nós já estivemos em momentos melhores e nós tivemos pensamentos catastróficos e que nunca aconteceram? A nossa mente produz muito lixo. Nós podemos fazer do céu o inferno, mas nós podemos fazer do inferno o céu na nossa mente. Então, nós temos essa capacidade, né, de olharmos. É sempre uma escolha para que ponto de vista nós vamos olhar. E otimismo e fé não é nós não termos situações negativas. Fazermos boas escolhas e lidarmos com os nossos pensamentos, isso é independente da situação. Nós precisamos fazer isso apesar da situação. Então, Sam, é possível, né? Nós podemos, por exemplo, né? Nós temos duas emoções que elas não podem ocupar o mesmo espaço em nós. Nós temos a esperança e nós temos o medo. O medo, ele é filogenético, nós já nascemos e temos muitos motivos para ter medo hoje em dia. Precisamos lavar mais as mãos, não podemos sair, temos que usar máscaras, vamos tirar a roupa depois que chegamos no mercado, vamos lavar todos os produtos, mas nós podemos pensar o quê? Que nós estamos desenvolvendo algo que nós já precisaríamos ter. Um bom senso, mantermos distância na fila, lidarmos de maneira diferente no manejo, no contato um com o outro. Então, são coisas que bactérias, vírus, tudo isso sempre existiu, mas nós precisamos desenvolver esse bom senso. Então, nós podemos olhar por esse ponto de vista e desenvolvermos a esperança, porque o medo, ele é filogenético, a esperança não. A esperança nós não nascemos com ela. Nós aprendemos no nosso meio social, nós aprendemos principalmente com os nossos pais. Se nós já não tivemos pais que foram muito esperançosos, ou se nós já passamos por situações muito difíceis, vai ser mais difícil nós sentirmos essa esperança.
mas ela é um construto social, a gente pode aprender a todo momento. Inclusive usarmos esse momento de crise para sermos mais otimistas. É o pegar o que é ruim e buscarmos aspectos que são bons. Nós estamos diminuindo a nossa rotina, simplificando, né, a nossa rotina, Tornando apesar, as coisas mais fáceis, né? na verdade, porque nós estamos sendo forçados a repensarmos algumas situações que Isso. antes nós nos atropelávamos. Então, nós não temos como ter grandes mudanças também internas se nós não fizermos isso, né? Então, realmente, é difícil, mas é muito possível, né? Se nós procurarmos no dia a dia. Nós vamos ter que construir isso dia a dia, porque é o que eu comentei também, Mana, que antes do coronavírus, nós também não sabíamos o que poderia acontecer conosco no dia de amanhã, né? Nós também não tínhamos controle de quem nós iríamos perder, nada disso. Nós tínhamos uma falsa sensação desse controle, que na verdade nós entendemos que ele pertence a Deus e que nós podemos cuidar do único tempo que temos, que é o presente, porque o passado já passou e o futuro é uma especulação filosófica. Então, hoje nós precisamos nos concentrar nesse diálogo interno, no que acontece na nossa mente. Porque isso vai sim, né, fazer com que o nosso organismo produza mais cortisol. Isso vai influenciar o nosso sistema imunológico? Claro que vai. Adrenalina, noradrenalina e cortisol, a química do estresse. O sistema imunológico e o sistema límbico são próximos e um interfere no outro. Então, o que é que nós podemos? A cada dia, olharmos como é que anda o nosso pensamento, né? Olharmos a nossa emoção, entendermos se estamos mais ansiosos, anotarmos os nossos pensamentos, questionarmos se eles são tão racionais, porque na grande esmagadora maioria dos nossos pensamentos, eles são irracionais, eles são lixos. Então, já sem um gatilho aparente, muitas vezes nós temos esses pensamentos, então imagine com um pensamento com dados de realidade. Mas a fé é, além disso, o otimismo é além disso, eles estão ligados à esperança. E isso aqui nós podemos controlar. Nós não controlamos os pensamentos lixos deles aparecerem, mas o que nós fazemos com eles, sim, nós temos essa autonomia. Nós precisamos cuidar. Isso Sim. entra muito no que a Sônia falou, que às vezes ela tá tão ansiosa que ela tem falta de ar. Então, isso vem, já traz um aspecto que interfere no meu corpo, naquilo que eu já comecei a sentir falta de ar. Quando eu penso, esse pensamento ele é neuroquímico, neurofisiológico, e ele tem essa resposta emocional. Então, a gente sente no corpo. Então, Sônia, quando nós estamos ansiosos, nós sentimos no corpo. Então, onde eu sinto a minha ansiedade? Muitas vezes eu pergunto para os meus pacientes, quanto está a tua ansiedade? Esse é um exercício que nós podemos fazer juntos agora, né? Respirem fundo. Como está a sua ansiedade? De 0 a 10. Observem. A minha tá 7. 7, 8, por conta da live, né, gente? Não é nem o coronavírus que tá me botando medo agora. Então, eu estou um pouco mais ansiosa. Onde eu sinto essa ansiedade? Eu sinto no peito. Algumas pessoas sentem mais nas costas, né? Cervical, lombar. Então, se eu respirar pausadamente e relaxar, né? E observar os meus pensamentos, quais são os meus pensamentos? São catastróficos? Eu fico preocupada se as pessoas vão me entender, né? Se vai ficar acontecendo o que eu estou dizendo para a demanda de cada um. Então, se eu ficar pensando que isso não vai acontecer, então eu vou ficar mais ansiosa, eu vou sentir a minha ansiedade aumentar. Ao passo que quando eu paro, eu olho para a minha ansiedade. Quando eu olho para a minha ansiedade, automaticamente eu deixo de ser um só, eu e a minha ansiedade. Eu passo a ser um observador da minha ansiedade. A tendência é com que ela diminua. Só de fazermos isso. Vocês podem agora
respirar fundo mais uma vez e olhar para essa ansiedade. Me digo, ela já diminui. E aí, depois que eu acolhi, que eu aceitei essa minha ansiedade, porque lembre, ela não é boa ou má, né? Ela é a minha ansiedade. Ela é uma química, é uma resposta minha. Ela não vai me fazer mal, ela não é perigosa, apesar de desagradável. Aí eu começo a analisar o que é que eu estou me dizendo, qual que é o diálogo nesse meu mundo interno, né? Aí eu vou perceber que esse meu pensamento ele é negativo a respeito do futuro. Mas quantas outras vezes nós já passamos por situações, por peste negra, né? Nós já ouvimos falar disso. É que antes Sim. nós ouvimos falar na história, nos livros de história. Hoje nós estamos fazendo essa história. Então, como é que as pessoas lidaram? O ser humano vai ser extinto? Não, isso é um pensamento catastrófico que também já passa por como você estava antes disso. Qual que é a sua tendência? Se você tem uma tendência a ter mais ansiedade ou mais esperança. Se nós tivemos aprendizado, né, e o nosso meio nos proporcionou mais ansiedade ou emoções mais agradáveis. Então, que eu estou tentando dizer é que nós podemos e nós precisamos, em meio a esse caos, em meio a privações, entender que, por exemplo, mudar o nosso ponto de vista a respeito da privação social, de não estarmos em contato com os nossos amigos. Isso é cuidado, né? Isso é prevenção, isso é afeto, isso é respeito. Nós precisamos manter uma certa distância das pessoas e não é só uma questão de respeito, né? Do que eu vou ou tossir ou espirrar antes do corona ou depois né? Ou depois disso. Mas também uma distância emocional, porque quando a gente se emaranha, a gente não consegue ajudar o outro. Então, nós precisamos manter essa distância até para sermos respeitosos, afetuosos. E se nós pensarmos desse jeito, que é um pensamento coletivo, um amor ao próximo, um mandamento, nós vamos olhar para o nosso comportamento que está sendo tolhido, para essa quarentena, para essa exclusão social, nós vamos entender como um cuidado social. E aí, como é que fica a minha emoção depois de pensar, por exemplo, como é que fica a minha emoção depois de eu entender que eu estou cuidando dos outros, né? Então, realmente, a gente precisa controlar muito esses pensamentos. E olha só, nós estamos dentro de casa, tá? Reclusos. Você falou com muita sabedoria como a gente entender isso, filtrar realmente os nossos pensamentos, né? Entender, ter mais esperança, mais fé de que eu estou contribuindo para que as coisas melhorem mais rápido. Mas aí vamos trazer isso também para um âmbito dentro de casa, um âmbito familiar. E já estão chegando várias perguntas, e era uma das minhas perguntas também, onde os pais, pai e mãe, trouxe o trabalho para casa, então, de certa forma, eles têm um horário de trabalho, mas eles estão dentro de casa com crianças que também precisam de atenção. Como essas crianças também sentem essa reclusão, porque eles também foram tirados do ambiente escolar, com amigos, eles saíram de outros ambientes que eles conviviam de final de semana, de sair, passear, de se encontrar, e vieram para dentro de casa, onde eles não têm muitas coisas para fazer. Alguns estão em apartamentos, né? Outros em casas pequenas, não tem tanto espaço. Eles têm uma demanda de tarefa que a escola está enviando, que não é pequena. E tem dentro de casa os pais preocupados, os pais ouvindo notícias, e como a criança sente. Até teve uma pergunta aí do Flávio, que ele falou, isso a gente sem perceber vai gerar trauma em algumas crianças, como que a gente tendo que reorganizar as nossas emoções para não gerar essa ansiedade em nós, a gente organizar isso com as crianças dentro de casa, com trabalho, com tempo. Como a gente perceber também que eles estão mais agitados, como perceber de
ter esse tempo com eles, porque agora a dificuldade veio para dentro de casa também, né? Então, fala um pouco pra gente esse trabalho dos pais com as crianças, a parceria do pai agora vendo uma rotina da mãe dentro de casa, com o trabalho de casa, nada para. Fala um pouco pra gente sobre isso. Um dos aspectos positivos que eu vejo também, que também faço esse exercício, né, mana, de procurar otimismo, fé e mudar os meus pensamentos, né? Esse é um dos pontos positivos que eu vejo, porque, como eu disse, isso tudo já é preocupante, já é importante e os pais já têm esse poder de influência de serem geradores de ansiedades ou de não ajudarem os seus filhos a lidar com as suas emoções. Então, nada mudou. A importância que vocês pais tinham antes é a mesma que vocês têm hoje. O que nós temos é um gatilho aparente a mais. Então não tem nada de diferente. A responsabilidade é enorme, porque as crianças não regulam a própria emoção. Eles não aprendem a regular a própria, eles não sabem, eles não têm esse instinto de regular a própria emoção. Quem regula são os adultos. Por isso que muitos de nós, hoje, nesse momento, não estamos conseguindo regular as nossas próprias emoções, porque os nossos pais não nos ensinaram. E aí é óbvio que se eu tenho dificuldade em gerir, em perceber, em lidar com a minha ansiedade, como é que eu vou ajudar os meus filhos, então? Então, primeiro nós precisamos, como diz a comissária no avião, primeiro nós precisamos colocar a máscara em nós. Primeiro, nós precisamos cuidar da nossa ansiedade e dos nossos pensamentos. E aí, nós precisamos ter um olhar atento para os filhos. Uma paciente me disse hoje que ela percebeu que as crianças estão se provocando mais dentro de casa e que eles estão muito entediados. Né? E eu disse, talvez eles estejam ansiosos. A criança não sabe o que é ansiedade, o que ela está sentindo, por exemplo, é uma irritação. Ela sente aquele incômodo que não é dado um nome para ela, né? Porque é difícil nós nominarmos as nossas emoções. E aí ela começa a cutucar o irmão, aí o irmão chora, aí a mãe que já está ansiosa vem e dá uma bronca, põe cada um num canto de castigo, ou seja, ninguém regulou. Nós vamos nos contaminando com aquela emoção coletiva, né? E as crianças passam a ficar sem essa regulação. Então, o que os pais precisam? Os pais precisam estar atentos para a emoção dos filhos. Primeiro, se separar deles emocionalmente, que foi o que eu disse. Quando nós mantemos essa distância e eu cuido primeiro desse meu mundo interno, eu consigo regular minha criança. Então, chegar para essa criança e dizer para ela: filho, você está cansado. Filho, você está com sono. Filho, você está entediado. Você já enjoou disso. Então, por que nós precisamos manter uma rotina, todos nós? Crianças precisam acordar sempre num horário, não estão indo para a escola, não precisa acordar às 6h30, mas nós precisamos manter um horário de acordar, nós precisamos manter o horário do café da manhã, nós não estamos de férias. Nós estamos numa quarentena, nós estamos lidando com algo difícil e que requer de nós Isso decisões. é bem importante. Nós não estamos de férias, então Não, a nós não estamos. rotina é necessária, né? Lembra que eu falei que os outputs interferem, né? O que acontece interfere no que eu sinto e no que eu penso. Então, estando em casa, o que o nosso cérebro vai pensar? Férias. Nós vamos produzir pensamentos de férias. Então, eu quero fazer pratos gostosos, eu quero comer o que eu comeria nas férias, o que eu abriria uma exceção no final de semana, no meio da semana. Nós vamos, a gente não quer, muitas pessoas não querem trocar de roupa, né? Até uma paciente falou, não, o meu aspecto positivo é que eu vou poder ficar de pijama em casa. Eu disse para ela, então nós não vamos mexer nisso, mas você vai ter que trocar o pijama. Porque nós precisamos manter essa rotina. Então, as crianças precisam ter essa rotina. O almoço saudável, ingerir bastante água, ter o tempo de ficar no computador. Adolescente não pode dormir muito tarde no computador. Eu sei que isso não é fácil, mas nós precisamos sentar com as nossas crianças e conversarmos e dizer, olha, parece que nós estamos de férias, mas nós não estamos.
Eu preciso dizer isso para mim, porque eu estou trabalhando normalmente, eu estou atendendo home office, mas eu fico ouvindo a minha mãe, a minha filha, os meus cachorrinhos, eu quero também estar com eles. E eu preciso o tempo inteiro estar me concentrando e dizendo, Alessandra, você não está de férias, você está em casa, mas você não está de férias. Então, nós precisamos entender isso para nós não descontarmos a nossa ansiedade na alimentação, para nós não deixarmos as Isso nossas aí é algo crianças, legal, né? Que as pessoas têm nós não comentado deixarmos as muito que nossas. estão comendo mais, comendo mais. Exato. E aí as crianças também estão, porque as crianças não vão ao supermercado e elas não compram a comida que elas comem. Elas não preparam a comida que elas comem. Então, o adulto também regula tudo, inclusive isso. Os horários, a rotina, nós precisamos ter. Essas crianças precisam beber água, precisam fazer exercícios. Nós precisamos, porque ajuda com a endorfina, com a dopamina. Então, tudo isso influencia. E nós estamos mudando o nosso output. Nós fazemos com que o nosso comportamento continue parecido com o que era lá fora, né? A nossa alimentação, o nosso exercício, o nosso trabalho. Ah, estou fazendo meu home office, mas eu preciso ter o horário da tarefa com meu filho. Eu não posso deixar com que o meu home office ultrapasse o horário e a atenção que eu tinha antes. Então, as pessoas eu vi muitas pessoas dizendo, eu estou trabalhando mais, eu estou trabalhando mais. Nós precisamos de limites e de organização. Nós Uma, precisamos uma das, observar. uma das Desculpa. reclamações assim que a gente está ouvindo, o pessoal está falando precisando de ajuda, é porque esse tempo em casa é diferente de estar trabalhando no escritório. Como você falou, eu estou ouvindo a voz de um, as crianças entram, é completamente diferente. Precisa ter entre o casal muita sintonia de entender que agora também é diferente de alguém que estava e chega em casa e está tudo pronto. Agora o barulho existe, a mudança existe, precisa ter uma parceria de ajuda em tudo. Eu não estou mandando recado pro meu marido não, tá, gente? Porque ele, ele é parceirão em me ajudar em tudo, graças a Deus. Mas existe sim essa dificuldade que às vezes as crianças acabam solicitando mais a mãe, mais a mãe, mais a mãe, e aí falando, olha, pede ajuda pro seu pai. Então, precisa entender que não é mais algo normal, que eu entro num lugar e nada tá acontecendo ali. Agora há uma ajuda muito maior dentro de casa. Mana, quem disse que isso já deveria ter sido diferente antes do coronavírus? Não é só É, agora, nessa época. Primeiro que eu entendo que o marido, ele não ajuda a mulher. Isso não é ajuda. Isso faz parte do papel dele. Se ele isso trabalhou fora, ela trabalhou dentro. Se ele chegou às 18, ela já estava, ela também já fez alguma coisa até às 18. aí. Então, o que eles precisam fazer é parceria. Então, se isso não acontecia antes do corona, é óbvio, ou da quarentena, né? Desse momento que nós estamos passando. Oi, cunhado, que saudade! Se isso não acontecia antes, claro que os casais vão ter dificuldade. Gente, é o que eu estou dizendo. Agora, no momento de crise, Só só intensificou acentua uma realidade já aquilo que nós já existente. somos. Se nós somos catastrofistas, se nós temos uma tendência ao pessimismo, se nós somos ansiosos, essa situação ela vai ampliar. E agora, gente, é essa a oportunidade que nós temos de modificar tudo isso, de olhar para nós mesmos e falarmos: chega, eu preciso ser saudável, eu preciso fazer escolhas importantes nesse momento de crise. Muitas vezes o conflito vem para nos tirar dessa homeostase, para que aconteçam mudanças produtivas. E é isso que eu estou tentando passar para vocês. Vamos olhar para o nosso mundo interno, vamos começar a olhar para tudo isso com esperança, porque essa situação vai passar. Nós vamos desenvolver, né, uma barreira imunológica. Óbvio, como eu vi perguntas, isso vai influenciar na nossa vida social? Vai, sabe por quê? Eu estou valorizando cada vez mais um abraço de um amigo. Né? Então, eu acredito. Agora, de forma positiva ou negativa, nós vamos escolher. Porque, gente, a gente não escolhe o que sente de forma automática, mas o que a gente faz com essa emoção, com esses pensamentos, nós É a escolhemos nossa sim. escolha, né? É a nossa escolha. Passou pela córtex, teve uma escolha. Nós estamos escolhendo ou para o bem ou para o mal.
né? Não sei quem que mordeu uma maçã desse fruto do bem e do mal, que a gente tem que escolher isso o tempo inteiro até hoje. Então, o que é que nós temos, gente, acontecendo de tão diferente? Nós não temos, as crianças estão pedindo regulação emocional dos pais o tempo inteiro. Nós, pais, muitas vezes não sabemos o que estamos sentindo, chegamos cansados, não estamos em sintonia com a nossa esposa, nosso casamento não está legal e é óbvio que o clima vai pesar. Mas uma coisa que nós precisamos, e que é outro aspecto que eu entendo assim maravilhoso desse convívio, é porque muitas vezes nós temos exemplo, né? Isso óbvio que não acontece com as pessoas que estão assistindo, né? Mas quantas vezes a gente está discutindo aqui com a esposa ou falando de forma grosseira com o filho e a gente abre o vidro do carro e fala, né, para um funcionário do estacionamento ou para alguém: oi, tudo bem? Boa tarde. Né? Então, nós estamos ensinando que os de fora a gente trata com educação e os de dentro a gente tem liberdade porque está próximo. E olha aquela distância que eu falei que nós precisamos manter, e o bom senso e a polidez. E aí eu tenho crença e eu ensino o meu filho, é uma crença de autorização, que aquele que é íntimo eu falo de qualquer jeito. E não, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos, não o contrário, tratar os de fora mal, de forma alguma, mas o nosso prejuízo seria menor, muito menor nas nossas vidas, se nós fizéssemos isso. Se nós entendêssemos que primeiro os de casa, nós não podemos autorizar na nossa mente eu deixar de ser polido, eu falar um palavrão, ou eu ficar dias sem conversar ou com meu marido ou com um filho. Eu posso estar chateado e a gente não pode negar a tristeza, nós nascemos com ela. Mas essa polidez, esse respeito, essa troca, isso é incondicional para que nós façamos crianças melhores. Então, como coordenar essas crianças? Manter a rotina, a nossa rotina, a rotina dos nossos filhos, estabelecer esse limite. E pais, se vocês estão tendo muitas dificuldades, ótimo momento para perceber que vocês já estavam com dificuldades antes. Sentem, pensem, discutam. Crianças ficam confusas quando os pais pensam de forma diferente a respeito da educação dos filhos. Então, agora é o momento de sentar e convergir. Nós precisamos unir forças, nós precisamos unir um afeto, nós precisamos ter esperança para que isso contagie, para que a nossa imunidade melhore, para que a gente atinja, né, o coração mesmo, uns dos outros na consciência. Porque nós temos um Deus que nos protege, nós cremos nisso, mas nós não podemos ser levianos com a bênção que Ele nos dá e tratarmos isso de forma imprudente. Então nós precisamos ficar em casa, vamos ficar em casa. Se existe um toque de recolher, existe uma autoridade que instituiu isso, vamos respeitar isso. Vamos limitar as nossas crenças de autorização em sermos menos polidos ou descontarmos as nossas emoções nos outros. Nós podemos voltar atrás, pedir perdão, nós podemos pedir um tempo, nós precisamos relevar o outro quando ele não dá conta de fazer isso, porque isso acontece também, né? Nós somos humanos, é real, né? Nós temos decisões difíceis para tomar, então também deixar passar, relevar, É, escolhermos com que a gente se desgasta, né? Isso tudo é importante. e é legal a gente parar para observar, e eu creio que já é um exercício da gente buscar mesmo os pensamentos diferentes, a gente procurar melhorar, a gente observar que é um momento também para a gente fazer uma autoanálise, né? Daquilo que Sim, realmente eu estava orando e buscando mesmo em Deus, falando, cara, eu acho que o mundo não vai voltar da mesma forma. eu As espero que igrejas, não, eu espero que fiquemos comunidades, melhores. o trabalho, as pessoas precisam fazer uma autoanálise realmente do que qual era o nosso valor, porque às vezes a gente vê até certas pessoas que não estão dando muito valor. Ah, para que esse lance de ficar recluso? É só
é só uma gripezinha, é um exagero que está acontecendo, eu queria estar fazendo minhas coisas normalmente, mas eu não quero ficar dentro de casa, e realmente não consegue parar para ver nem o outro e nem aquilo que Deus está colocando como uma oportunidade para a gente olhar para nós mesmos. Então, como está a minha casa? Será que eu já não reparava mesmo como eu estava? Será que eu já ajudava mesmo dentro de casa? Eu estou vendo agora como é uma rotina familiar. Será que meus filhos estão brigando agora e eu só percebi isso agora? Ou intensificou, mas isso já existia? Então, o que eu vou mudar com isso? Então, para mim, algumas coisas vieram à mente. Eu percebi quantas coisas eu estou valorizando num sentido melhor mesmo, de valorizar as pessoas, um abraço, contato com alguém, mas a gente entender essa oportunidade do que está acontecendo. Eu tô vendo você, tá tudo beleza. Tá tudo bem? Eu fui só colocar para carregar, porque tá acabando a minha bateria. A minha bateria Então, não, a do assim, celular. querendo ou não, eu creio que é um tempo de oportunidades para a gente voltar um pouco e analisar como a gente está por dentro, né? E não tem lugar melhor do que dentro de casa. É onde tudo começa e é onde frutifica as coisas de dentro para fora. Então, eu creio que o que você falou é a gente ter essa oportunidade de se avaliar, né? Isso é legal. Nós temos isso à nossa mão o tempo inteiro. Todos os dias nós podemos dedicar um tempinho para olhar por onde estavam os nossos pensamentos durante o dia, o que a nossa mente nos trouxe durante o dia, olhar para as nossas emoções, nos acolhermos. Isso é autocuidado, isso é amor. Não tem como nós amarmos o próximo ou termos compaixão se nós não temos esse mesmo pensamento, essa mesma atitude para nós mesmos, né? Então, essa é uma oportunidade diária que a gente não pode desperdiçar. Isso é Que saúde mental, legal. é como escovar os dentes, como tomar banho. Nós precisamos aprender isso. Olha, eu vi mais uma pergunta aqui. Perguntaram assim: como que a gente vai perceber se realmente isso depois trouxe um problema mesmo, que gerou algo nas crianças ou em mim, que eu vou perceber que isso está continuando com o meu receio, por exemplo, de aumentar o tempo de, de reclusão, e eu tô ansiosa porque eu tô com medo de perder meus avós que são velhinhos e moram comigo. Eu tô com medo de trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro para pagar as contas, mas de lá ser contaminada e perder os meus avós. Então, a gente está vendo que isso pode gerar consequências depois de pessoas estarem mais afetadas nessa área com esse medo. Né? Então, estou perguntando aí, eu realmente tem hora que eu não sei o que eu faço, porque eu preciso trabalhar, eu estou com medo enorme de perder meus avós. Então, as pessoas estão. Será que isso vai trazer muito prejuízo para as pessoas depois? Estão perguntando. Como que a gente vai perceber isso? Primeiro, a gente precisa organizar. O único tempo que nós temos é agora. Então, quando eu estou pensando eu uso sempre um exemplo da cadeira de balanço, né? Então, nós estamos sentados nessa cadeira. Quando eu vou, né, vou lá na frente. Eu estou com medo de perder os meus avós. O que é que eu faço hoje? Eu preciso organizar as crianças. Né? Tudo isso também depende do que eu trouxe lá do meu passado, como é que eu estava antes. Então, provavelmente, eu já tenho pensamentos mais negativos, eu já sou uma pessoa ansiosa. Então, eu vou, nesse momento, ter um gatilho maior, que vai predispor, então, e aumentar a minha ansiedade. E aí, óbvio que eu vou ficar nessa cadeira de balanço, porque eu vou lá para trás, eu vou lá para frente e eu não saio do lugar. Então, primeiro, respira. Se você está com tanto medo e está preocupado, como é que você vai ficar depois? O que eu tenho para dizer é cuide do que você consegue hoje. Então, hoje, respira. Existe um exercício que eu gosto muito, dá para jogar no Google, chama Acalmecer.
É uma técnica, é uma estratégia mundialmente utilizada. Ela traz é um acróstico que traz vários passos para você ajudar no manejo da ansiedade, da raiva, do medo. Então, a gente precisa, primeiro, aceitar essa emoção. Você precisa olhar e ver que você está com medo hoje, que você não está dando conta de lidar com os seus filhos e organizar a sua rotina, porque você precisa trabalhar, você precisa cuidar das crianças, então você precisa se alimentar, você precisa sentar. Eu falo para os meus pacientes, eu ajudo com a hora da preocupação. Então, vários estão usando isso. É sentar e ter um momento para você se preocupar. Papel e caneta é organizador, é libertador. Coloque os teus medos naquele papel. Você vai ver que ao colocar e ler, a sua ansiedade já diminui. Procure observar se esses medos, se essas preocupações são racionais. E o que é que delas, porque existe a preocupação produtiva e improdutiva. Então, você se preocupar que você precisa trabalhar e precisa organizar os seus filhos, isso é produtivo? Isso é produtivo, por quê? Porque tem um dado de realidade e você tem algo que possa mudar, você pode fazer algo em prol disso. Então, essa preocupação, ela é produtiva. Senta, resolve ali do lado. Então, qual é o problema? Qual é a minha solução? Então, eu preciso organizar o meu dia hoje. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar Legal. dos meus filhos. O que é que eu posso fazer em relação à minha preocupação em relação aos meus avós? É uma preocupação produtiva? Pode ser que ela seja produtiva até um certo ponto. Por quê? Você pode fazer tudo para controlar isso? Não, mas você também já não podia antes. A gente não consegue, a gente não sabe, né? Meu pai Uhum. jantou comigo, deitou e no outro dia não acordou. Então, uma das coisas que eu aprendi com isso, que foi muito difícil, foi que nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos. Nós podemos perder os nossos pais, pessoas vão perder pessoas, pessoas estão perdendo pessoas, mas isso sempre aconteceu todos os dias. Crianças nasceram e pessoas morreram. Hoje é um número maior, tudo isso está acontecendo, mas nós precisamos cuidar do nosso mundo externo, senão nós vamos enlouquecer antes de sermos contaminados, né? É Então isso nós aí, olha. E a gente tem nessa mesma direção, a Paty, ela escreveu uma pergunta aqui, ó. Sou de Brasília, olha só, e moro aqui com meu esposo e filhos. Estou sofrendo já estava sofrendo com a distância de lá, das pessoas de lá, né? Muito mais agora. Mas para não criar uma situação de crise nessa relação, eu guardo tudo para mim. Então ela está falando assim, o que que eu faço? Porque eu acabo sofrendo muito mais com tudo isso, né? como que é o Imagina. nome dela mesmo, mana? É, Paty, Paty. O bom, minha querida, né? Vamos treinando todos o pensamento positivo junto comigo. O bom, Paty, é que você não tem nenhuma novidade, não é mesmo? Então não vamos catastrofizar. Olha, você já tinha essa distância, então você, em todos os momentos em que você tentou não sentir, né? Ou que nós tentamos não sentir, nós estamos sentindo. Só que a gente não dá vazão, então a gente perde a oportunidade de minimizarmos, de melhorarmos. Engolir essa emoção não é possível, ela fica ali. É como eu brinco quando eu atendia as crianças, eu dizia, olha, e ainda falo para alguns adultos, ela não vai sair no xixi. Nós vamos, né? Nós precisamos lidar com ela. Então, na verdade, se não é uma novidade, é uma estratégia que a gente está vendo que não está dando certo. Então, o que que a gente pode fazer de diferente, né, para nós termos um conserto diferente, talvez com uma ferramenta nova? O que é que nós podemos fazer de diferente? Talvez ligar para alguém e dizer que você está mesmo morrendo de saudades, né? Chorar essa saudade junto com alguém. Hoje uma paciente me disse que ela passou de carro em frente à casa da mãe e deixou, né, um alimento e que a mãe saiu e chorou muito e ela saiu, deu tchau, uau, né, e chorou bastante e ela chegou em casa e ela estava abastecida, porque aquilo que ela sentiu foi saudade, foi afeto, foi amor, foi ter valorizado. Então, nós não podemos não precisamos ter medo do medo, nós não precisamos ter medo da tristeza,
Nós não precisamos ter medo de amar, nós vamos dar conta. Lembra? Não são emoções boas ou más, são as tuas emoções. E você vai conseguir lidar com elas. Aliás, você já está conseguindo. Mesmo de uma forma não tão eficaz para você, tão saudável, você está bem. Você está aí há quanto tempo longe deles? Você vai conseguir ficar mais esse tempo. E aí, quando você os reencontrar, que isso vai acontecer, você vai ser uma pessoa melhor que vai valorizar mais cada segundo com eles. Pense nisso, pense nesse reencontro e no amor que você tem. E use essa saudade para te nutrir, para te acalmar e para te dar esperanças. Ah, isso aí, esperança, né? A gente precisa renovar a nossa mente na esperança, nas coisas que são boas, na certeza que Deus tem realmente cuidado de nós. E Ale, então, para a gente tá indo mais finalizando aí, dê algumas dicas para nós, caso dia 6 de abril a gente descubra, né? Já alguns governantes estão dizendo que vai estender um pouco mais. Mais nada oficial, mas já estão falando sobre o assunto. Caso isso se estenda mais 2 semanas, um mês, dê algumas dicas aí preciosas para a gente poder fazer, não só os pais, mas com os filhos, para tentar trazer esse tempo de reflexão, de bênção dentro de casa também. O que eu mencionei é algo assim que é muito importante, é a rotina. Para que nós. Rotina, anota aí, Rotina, gente. rotina, Rotina. rotina. Nós não Tipo estamos de pijama. férias. Essa foi para Sim, mim. sim, sim. Vamos buscar olhar para esses nossos pensamentos, né? Mantermos a nossa saúde emocional, a nossa mente funcional para tomarmos as nossas decisões. Precisamos dar vazão às nossas emoções. Então, se em algum momento você precisa se colocar diante de Deus ou chorar, né? Não façam isso com tanta intensidade na frente. Estamos voltando aí, tivemos um probleminha de conexão. Chega esse horário, muita gente fazendo live ao vivo e a gente acaba tendo um probleminha de conexão, né? Mas a Lê tá por aí pra gente voltar ao bate-papo. Já posso te chamar? Aí, estamos Gente, voltando. tô inteira, apesar do tombo. Eu falei que esse horário é um horário que tem muitas lives no Instagram, então a gente tem algumas quedinhas, mas a gente já tá indo para a reta final. Não pode deixar de terminar nossas dicas, né? Então continua Então, aí. A rotina a é uma. rotina, os horários, nós cuidarmos a nossa mente, os nossos pensamentos, no sentido de que nós não estamos de férias, precisamos mudar o nosso ponto de vista a respeito dessa quarentena, né? Então, é autocuidado. Se isso se estendeu por conta, né? Se as nossas autoridades estenderam isso, isso é para o nosso bem. Não, eu não acredito que Deus faça parte do problema, ele faz parte da solução. Então, se nós oramos e nós escolhemos de alguma forma, né, a maioria, os nossos governantes, nós precisamos honrar isso. Precisamos fazer a nossa parte estando em casa. A aceitação, né? Nós precisamos aceitar esses limites, precisamos lidar com a nossa frustração, manter essa rotina, fazer atividade física. Nós temos uma rede de profissionais o tempo inteiro também oferecendo esses treinos para fazermos dentro de casa, né? Fazer atividade física, alimentação, não descontarmos na alimentação. Nós fomos muito educados e associamos as nossas ansiedades com a alimentação. Então, nós não podemos, nós precisamos trocar isso, né? Não nos regularmos a partir do que comemos. Isso serve Tá para nos ouvindo, nutrir. né, gente? Ó, exercício físico. Então, na live que vem, nós vamos fazer exercício, gente. Uhul! Aí eu Aí é posso minha indicar mãe que vai alguns fazer profissionais. também, né? Amor, exatamente. Então, a atividade física é essencial, né? Sempre foi, alimentação sempre foi. Tudo que sempre foi essencial e que nós negligenciamos, agora, gente, o tempo esgotou. Nós não podemos negligenciar mais. Então, é mantermos o bom senso, analisarmos a nossa emoção, acolhermos bem aqueles que estão dentro de casa, lidarmos com as nossas emoções, sermos amáveis conosco, né, com a gente, ser amável com o outro. É isso que nós precisamos. Aquilo que sempre serviu.
que vai servir hoje, que vai servir para os dias de crise e que serve sempre, né? Então, é, é, eu espero ter me feito entender nesse sentido. Nós vamos conseguir, né? Tenhamos Amém. esperança, vamos mudar a nossa lente para nós enxergarmos tudo isso com outros olhos. Glória a Deus, que bênção. Brigadão, Lê. Imagina, Admiro muito você, você sabe disso. É muito bom os nossos papos e trazer isso para ajudar as pessoas também é ótimo. eu Então, espero muito ter sido obrigada. clara. E se Uhum. precisar, a gente te chama de novo aí para bater um outro papo, para trazer outras coisas, mas foi muito bom. Muito obrigada, viu? Amo você. Tô com saudade. Eu também, mana. Se E é cuida, bom cuida a dos gente meus primos. falar que isso é uma dica também da gente poder usar a tecnologia ao nosso favor, a internet. Então, fazer vídeos aproxima, a gente ver as pessoas, o Oi, sorriso. Gigica, quero te dar um Então, abraço de urso. aí, ó, então isso é muito bom, né? Então, obrigado, mana. Deus abençoe você, viu? Amém. A Obrigada a gente cada um tá que confiou, junto. que investiu o seu tempo aqui com a gente, tá bom? Estou à disposição. Deus os abençoe. Beijo, mana. Beijo! Beijo. Tchau, gente. Deus abençoe. Bons pensamentos. Olha só, gente, que tempo gostoso. Eu anotei aqui, eu quero falar para você, olha, coisas importantes, que papo gostoso, abençoador e rotina, né? Isso é algo legal. O Luiz fez uma rotina muito legal, deixou visível para as crianças, isso tem ajudado muito. Eu fico a dica do pijama, se pudesse eu ficaria de pijama o dia inteiro, mas tem que tirar o pijama e dar aquela alegria de que tudo está acontecendo. Horário da tarefa, horário de brincar, horário de jogar, horário de voltar a estudar um pouquinho, né? Tudo isso tem que estar dentro da rotina. Cuidar dos pensamentos. Gente, a palavra de Deus diz isso. Para a gente tomar cuidado no que a gente pensa e pensar em tudo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é agradável. A palavra de Deus traz essas respostas de uma forma tão abençoadora, fazer a nossa parte, aceitando que esse é o momento da gente estar recluso. Quando a gente não aceita, as coisas ficam mais difíceis, né? Então é um tempo de ficar, é um tempo de colocar, sabe? Coloca na sua rotina o seu tempo de leitura da palavra de Deus, porque como a Lê falou, se a gente já não tinha esse tempo, não é agora que a gente vai ter. Mas se a gente voltar e fazer uma autoanálise do quanto a gente precisa de Deus, o quanto a gente precisa se voltar para a esperança que o mundo precisa, que é Jesus, a gente precisa voltar a falar do amor de Deus, da palavra de Deus. Então, aceita esse tempo, tira ele para você e faz essa autoanálise dos seus pensamentos, de como está a rotina dentro da tua casa, como está o seu casamento, como está o seu relacionamento com os seus filhos. Ela colocou não descontar na alimentação. Gente, é verdade, a gente está em casa, a gente fica mais ansioso, a gente está comendo, cada hora quer uma coisa, pede para o marido fazer cookie, aí a gente entra lá, vê que o povo está postando bolo, está fazendo não sei o quê. Meu, a gente tem que controlar isso. Mas é algo difícil? É, mas tem que ser controlado como tudo que ela falou. Isso envolve os nossos pensamentos, né? Atividade física. Cara, minha mãe é um orgulho nisso. Mãe, ó, ela é linda, ela faz a atividade dela certinho todo dia. Eu preciso colocar isso na minha rotina. E eu tenho tentado também, mas é algo que a gente precisa também avaliar, né? E não negligenciar mais. Gente, eu amei esse último, sabe por quê? Porque se tinham coisas que a gente não fazia, tá na hora da gente fazer, tá na hora da gente mudar, agora é o momento. Mas a gente falou muito aqui sobre medo, angústia, ansiedade, e a gente viu que é difícil, porque a nossa mente nos engana com muitos lixos, mas a gente precisa entender e aceitar o que nós vamos aceitar. E a palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, capítulo 6, gente, olha que coisa linda. Por isso vos digo,
Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados, gente, olha isso, qual de nós poderemos ter todo cuidado que for necessário, olha só, acrescentar um côvado à estatura, e em algumas versões disse um dia a mais da sua vida? Quem? Contendo o cuidado que for. E quanto ao vestuário e tudo, olhar para os lírios do campo, como eles cresceram, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, não andeis inquietos, dizendo o que faremos, o que comeremos, o que beberemos, como vamos nos vestir, porque todas essas coisas outras pessoas gentios já procuravam, mas o Pai Celestial bem sabe de tudo que você necessita. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Gente, ninguém sabe do dia de amanhã. Não temos como saber. Aumenta o nosso cuidado? Sim, mas até o nosso cuidado não pode aumentar um dia da nossa vida. Nós podemos fazer a nossa parte, mas sabemos que Deus continua no controle de todas as coisas. Então, sabe, mantenha a sua fé, a sua esperança, mantenha a sua mente em Cristo Jesus. Ore, busque mais a Deus, fale da palavra de Deus, fale do amor de Deus, sabe? Senta com seus filhos e converse sobre esse amor. Converse sobre um Deus que é presente, que é fiel, sabe? Tenha momentos em família, sim. Ore com as pessoas à sua volta. E eu quero também dizer, se você está participando e não faz parte de nenhum grupo pequeno, de uma comunidade aqui em Campo Grande, na bio tem o link da Rede Mais, ali na bio da Rede Mais tem o link onde você entra para fazer parte de um grupo nosso, de estar conversando assim, de ter alguém ligando para você, então você pode escrever lá. Mas aqui fica a nossa live de hoje, deixando isso para você. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo buscai em Deus a sua fé, a sua esperança, aquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Deus é o nosso provedor. Não sabemos do dia de amanhã, mas como nós ouvimos a Lê falando, mas também a palavra de Deus tão clara, vamos fazer a nossa parte, vamos ser obedientes à palavra de Deus, obedientes aos nossos governantes e entender que isso vai passar. Mas o mais importante é saber como você vai ser depois dessa quarentena. O que vai mudar? Será que você vai dizer, não, para mim nada, na minha vida nada mudou. Eu não perdi ninguém, tá todo mundo bem, graças a Deus, pronto para a próxima. Não faça assim. Muitos na palavra de Deus, homens, passaram por momentos de crise, por momentos de caos, tiveram a oportunidade de mudar. Alguns continuaram do mesmo jeito, mas aqueles que decidiram mudar, experimentaram milagres, provisão do Senhor, mudaram a sua vida sabendo que Deus é a nossa esperança e é o único caminho. Então foi muito bom estar com vocês, da rede, com todo mundo que participou dessa live.
nós estamos orando e nos conectando em oração. E faça isso. Eu quero te incentivar a não deixar de fazer reunião com o seu PGM. Faça reunião de amigos, sabe? Entra, gente. Olha, aquelas pessoas falam, não, não sei mexer com isso. Vamos aprender. Ensina alguém. Tira um tempo para ligar para alguém. Ensina a entrar pelo vídeo do WhatsApp. Dá até 4 pessoas. Mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de Deus e precisamos de pessoas. E essa conexão boa, gente, é isso aí. Façam os seus encontros através dos aplicativos. Tem aplicativo de exercício também, eu vou colocar o meu. Mas, gente, vamos se cuidar. Vamos cuidar da nossa mente. Mas muito mais, vamos cuidar da nossa alma, daquilo que Deus deseja para nós. Então, se fortaleça em Cristo, tá bom? Quarta-feira tem mais live, a gente se encontra aqui. Acompanhe a gente na UmbTV também, da Primeira Igreja Batista em Campo Grande. Mas se conecte com as pessoas, não deixe de estar ligadinho às pessoas, tá bom? Eu amo vocês. Um beijo. Obrigada, Lê, mais uma vez. Foi muito bom ter esse papo com você. Mana, amo sua vida. Um beijo, gente. Deus abençoe vocês. Gente, é muito bom estar com vocês. Não deixem de ligar, mandar os seus pedidos de oração, estar conectado com o seu PGM, com uma comunidade e a gente trocando mais informações. Ó, coloca a sugestão também lá no Instagram da Rede Mais, da próxima live. O que você quer falar? Quais são os assuntos que você quer ouvir aqui? E a gente vai se conectar com pessoas diferentes, com pessoas que vão acrescentar também na nossa vida, ok? Um beijão, gente. Vocês são demais. Amo essa rede linda. Amo esse povo que está chegando. Espero que tenha sido bênção para vocês. Um beijo. Deus abençoe vocês e até a próxima. Eu não vou comer, tá, gente? Ó. Um beijo. Deus abençoe vocês.